Queridos, nesse domingo nós estamos hoje finalizando o último domingo da nossa série Enraizados, que temos sido ministrados sobre o Espírito Santo. Então, à noite, o pastor Rômulo estará finalizando com a última mensagem da série, e nós fomos ministrados muito durante esse tempo. Fomos ministrados sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no ministério de Jesus, no Novo Testamento. Fomos ministrados sobre os dons, como nós colocamos os dons à disposição de Deus para ser usado na igreja. E hoje, nessa manhã, nós vamos trabalhar sobre como é que nós podemos viver a verdadeira liberdade, essa liberdade que nós cantamos. Como é que nós podemos viver a verdadeira liberdade hoje? A liberdade que nós conquistamos, que nós alcançamos através da morte e ressurreição de Jesus, que está disponível para nós e nós precisamos nos posicionar para ter essa liberdade. Então, a minha pergunta para você, como é que você tem caminhado com essa liberdade? Quando nós olhamos para a visão dessa liberdade no conceito do mundo, esse lockdown, essa quarentena, ela trouxe à tona muitas coisas. E uma delas foi a forma efêmera com que o mundo olha a liberdade. Muitas pessoas precisam estar a todo momento tendo experiências que alimentam os desejos da carne, para que possam a todo momento estar sendo renovado nesse desejo. E fala assim, eu sou livre, eu tenho que fazer tudo aquilo que me faz feliz. Só que essa felicidade ela é efêmera, ela não é eterna, ela não traz algo perene. E aí tem uma outra, aí a verdadeira liberdade é aquela que vem através do Espírito Santo de Deus, onde eu vivo livre, eu tomo posse da liberdade. Eu tenho toda a liberdade para fazer tudo que o mundo faz, mas eu não faço por amor a Deus, porque eu vivo uma vida firmada nos princípios eternos. Então essa questão de, é importante ser feliz, eu preciso experimentar as coisas do mundo, isso aí é uma grande falácia e uma grande mentira desse mundo. E aqui quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, e é o texto que nós vamos estudar hoje, refletir sobre ele traz ali dois caminhos. Um caminho é você viver as obras da carne. É você a todo momento estar buscando algo que te traga uma satisfação da carne. E a outra é o fruto do Espírito, onde você vai, sim, viver na dependência, dominado, sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. E a minha pergunta para você, como é que você tem caminhado na sua vida? Abra sua Bíblia lá em Gálatas 5, acho que vai ser projetado aí também. Em Gálatas 5, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o 25. Gálatas 5, 13 até o 25. Esse texto, o apóstolo Paulo, todo o capítulo 5, o início do capítulo 5, ele está falando de uma liberdade que nós temos em Cristo. Ele está falando dessa liberdade, Cristo nos trouxe liberdade. E ali no versículo 16 ele vai dizer, por isso eu digo, daí ele vai abordar sobre as obras da carne e fruto do Espírito. Mas vamos lá, o que o texto nos diz? No versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso digo. Então ele está falando de uma liberdade, ele fala, por isso digo. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí ele vai começar a relação aqui. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes eu os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Esse texto ele é muito precioso, ele traz uma verdade muito especial. Ele traz ali dois caminhos, que é o caminho da carne e o caminho do Espírito. E nós precisamos, primeiramente, entender que nós nascemos seres espirituais, mas com a natureza pecaminosa.
O pastor Roberto, na pastoral, se você não leu, a pastoral, nós temos um aplicativo no nosso boletim, na nossa revista IBB, tem no site também. E a pastoral, o pastor Silvado, ele traz um pouco essa questão. Ele diz o seguinte, que temos uma descrição clara, que existem forças opostas a nós. Cita um comentarista que afirma que o discípulo de Jesus vive uma guerra civil constante no seu interior, da nova e da velha natureza. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Quando nós olhamos o projeto original de Deus, Deus criou o homem para ter comunhão plena com Ele, para viver eternamente com Ele, para estar juntos a todo momento. Mas quando o homem desobedece os princípios de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus, o que ocorre? Ocorre a queda do homem. E ele perde essa comunhão e essa separação, faz com que nós tenhamos uma nova natureza agora. Não é a natureza original sonhada por Deus, ou criada por Deus, mas agora uma natureza pecaminosa. E o entregar a vida ao Senhor Jesus, você entender a palavra e o sacrifício da cruz, nos reconecta ao projeto original. Só que ao nos reconectar ao projeto original, onde nós temos a vida eterna, até a nossa promoção para a glória, nós vivemos num mundo onde vai existir esse conflito entre a velha natureza e a nova natureza. A velha natureza pecaminosa e a nova natureza, que é aquela natureza redimida pelo sangue de Jesus. Então a minha pergunta é, como é que você tem vivido com isso? Como é que você tem caminhado com isso? O pastor Silvado também coloca ali na pastoral o seguinte: a nossa natureza pecaminosa e Satanás tem marcado as nossas vidas e as nossas famílias com as cicatrizes do pecado, que são as obras da carne. Mas o Espírito Santo, entretanto, deseja marcar as nossas vidas e as nossas famílias com as evidências do poder de Deus, com o fruto do Espírito. Queridos, aqui a questão é muito clara. Quando nós tentamos viver a liberdade do mundo, baseado e firmado nas obras da carne, nós vivemos escravos, é uma falsa liberdade. Mas quando nós decidimos viver firmados no fruto do Espírito, nós estamos vivendo uma verdadeira liberdade. Aquela liberdade que ela é perene, aquela liberdade que dá frutos. Alguém que vive firmado nas obras da carne a todo momento tem que estar se alimentando, retroalimentando, para tentar suprir um vazio que somente é suprido com a presença do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos olhar para essa dimensão, dessa luta interna que ocorre entre a carne e o Espírito e nos questionar: quem tem dominado? É a minha carne? É as minhas vontades que geram um prazer momentâneo? Ou é o meu espírito que gera realmente transformação de vida? E não somente na minha vida, mas nas pessoas que estão ao meu redor. E é baseado nisso que eu queria caminhar um pouco mais no texto de hoje. Eu quero trazer alguns destaques, e a pergunta que eu faço é: como é que nós podemos viver a verdadeira liberdade? Eu pergunto para você: você tem vivido a verdadeira liberdade? Ou você tem vivido a falsa liberdade? Sabe aquele negócio, eu já até me acostumei com isso. Todo mundo faz. E eu estou vivendo algo que é falso, é fake. É uma liberdade fake, porque ela nos escraviza. E quando eu olho como é que nós podemos viver a verdadeira liberdade, o primeiro destaque que eu faço nesse texto que nós lemos de Gálatas, eu digo que para viver a verdadeira liberdade, nós precisamos sim viver o chamado, atender esse chamado para a liberdade. No versículo 13, veja ali: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que é ser chamado para a liberdade? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando decidimos nos manter escravos, estamos renunciando o direito de viver o propósito desse sacrifício. Então, assim, chamados para a liberdade é para nós tomarmos posse da liberdade que nós conquistamos através da morte e ressurreição de Jesus. Quando eu rejeito essa liberdade, eu estou rejeitando o sacrifício. Você isso aí não faz sentido nenhum. Eu lembro uma situação que aconteceu alguns anos atrás, eu assessorando uma empresa, e aí tinha um caminhão indo ali para o norte do Paraná, e ele é parado pela Polícia Rodoviária Federal. Eles foram conferir a carga trazia ali um produto de calcário, que precisaria uma licença especial. E aí os policiais pegaram e falaram assim: não, isso aqui está irregular, tal, prenderam o motorista. Prenderam a carga, prenderam o motorista e levaram ele lá para a Polícia Federal. E ele ficou na mesma cela do pessoal da Lava Jato.
Aí ele ficou 2 dias preso, e quando ele saiu, nós começamos a conversar com ele, ele falando o que ele viveu lá dentro. Ele chegou lá, o pessoal com pijaminha, tudo de seda, chinelinho, tinha uma sacola assim cheia de chocolate importado, não sei o que e tal. E já chegaram lá, já ofereceram chocolate para ele, já fez amizade com o pessoal que estava ali na delegacia da Polícia Federal, ali preso. E ele ficou 2 dias lá, e curtindo, e fez amizade com aquele povo. Aí, de repente, saiu o alvará de soltura. E aí chegou o alvará de soltura, só que no dia que chegou o alvará de soltura, era um sábado, e era aniversário de um deles. E eles tinham mandado um bolo lá. Ia ter uma festinha lá de aniversário. E aí chegou o alvará de soltura, aí os caras falaram assim, fica aqui com a gente, participa do aniversário primeiro, para depois você sair. Ele falou, não, de jeito nenhum, eu quero ir embora daqui o quanto antes. Queridos, foi muito interessante, ninguém quer ficar preso. Por mais que, sabe por quê? Porque a nossa natureza é viver uma liberdade. Imagina se ele falasse assim, não, rasga esse alvará de soltura aqui, deixa eu ficar aqui mais um tempinho. Será que ele ia fazer isso? Não. Certo? E é isso que acontece hoje. Jesus já pagou o preço para nós vivermos livres. Mas tem muita gente que continua escravo do pecado, escravo, sabe, totalmente preso, porque não tomou posse da liberdade conquistada em Cristo Jesus. O texto nos orienta a usar essa liberdade para servir os outros, viver essa liberdade para impactar a vida dos outros. Sabe, Jesus venceu a morte para que pudéssemos viver livres da escravidão. Romanos 6:22 diz lá, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Queridos, ser liberto do pecado é viver escravo de Deus. Isso é tremendo, porque a escravidão de Deus, ela gera amor, gera proteção. Sabe, ninguém toca. Você precisa tomar posse dessa liberdade. Você tem vivido santidade, você tem vivido uma vida que agrada o coração de Deus. Infelizmente, muitas pessoas continuam escravos, continuam tolerantes com o pecado. Hoje nós tivemos batismos ali, e há 2 quintas-feiras atrás nós tivemos batismo também, certo? E foi lindo o batismo, tivemos 6 pessoas batizando na quinta. E um dos batismos foi do Thomas, né? Eu não sei se ele está aqui. O Thomas, ele batizou e eu acompanhei bem a jornada dele. E eu comento isso, compartilho isso, porque se tornou público. Ele testemunhou e foi para o vídeo, está na internet. E ele falou o seguinte, que ele só ia se batizar depois que ele abandonasse a bebida. E ele simplesmente foi, lutou, até que ele falou assim, chega, pum. A bebida na vida dele, da vida da família, tinha muitas marcas que machucados, mágoa, ressentimento. Mas a partir do momento que ele decide uma nova vida com Cristo, tomar posse da liberdade, ele fala assim, eu parei de beber e agora acabou. E já faz uns 3 ou 4 meses ele foi batizado com uma felicidade tremenda e a família toda transbordante com essa decisão. Sabe, e aí me veio à mente quando eu abandonei e decidi virar abstêmico. Lá atrás, algumas décadas atrás. E eu entendi que eu poderia sim, ao invés de estar escravo das obras da carne e viver dependente de um álcool, eu poderia sim viver o fruto do Espírito, que é domínio próprio, e falar assim, álcool não entra mais na minha vida. Ah, mas tem aquele vinhozinho, não sei o quê. Nada. Não tem vinhozinho, não tem licorzinho. Eu decidi ser radical. Falei assim, eu quero viver a plenitude. Sabe o que acontece? É que muitas pessoas não vivem a liberdade porque começam a flertar com as obras da carne, flertar com o pecado, e eu estou quase caindo. E eu começo, a relativizar aquilo que não pode ser relativizado. Os princípios eternos são absolutos. A sociedade pode tentar transformar como ela quiser, mas ela não muda os absolutos da palavra de Deus. Então, nós somos chamados para a liberdade, e essa liberdade que gera vida e não morte. Então, queridos, quem é escravo do pecado, ele vive se alimentando de migalhas. Sabe, precisa a todo momento renovar essa experiência e deixa de perder a bênção de Deus de ter uma vida totalmente abundante da presença do Espírito Santo de Deus. De ter uma família que reflete a presença do Espírito Santo de Deus. O que é que você precisa fazer hoje
para atender esse chamado à liberdade. Eu quero dizer assim, toma posse da sua liberdade e pare de viver escravo. Escravo desse pecado, desse mau hábito, desse vício, disso que tem atrapalhado. Mas o meu pai era assim, meu avô era assim, eu trato a minha esposa assim, porque todo mundo, eu aprendi assim. Você pode tratar sua esposa com honra, você pode tratar seu esposo com honra, você pode tratar com amor, você pode mudar essa atitude que tem destruído o teu relacionamento. Porque quando nós atendemos o chamado para a liberdade, eu tenho até liberdade de fazer tudo aquilo que o mundo faz, mas eu não faço por amor a Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus em mim. Então, vamos atender esse chamado da liberdade. O que você precisa fazer hoje para atender esse chamado? Faça hoje, não procrastine, não deixe para segunda, que é amanhã. Faça hoje, comece hoje, tomando uma decisão. Mas sabe, o segundo ponto que eu destaco aqui, como viver essa verdadeira liberdade? Vença a guerra interna no poder de Deus. Veja ali no versículo 16. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em constante conflito. Queridos, ele está falando desse conflito que existe dentro de nós. É a velha natureza contra a nova natureza. Deus não criou o pecado, Deus não criou o pecado. Na verdade, o pecado ele nasce dentro do homem quando ele é incentivado a transgredir a lei de Deus. Então, a consequência da nossa natureza pecaminosa, ela é essa guerra interna. Sabe aquilo que eu quero fazer, eu não faço? E aquilo que eu não quero, essa eu faço. Existe uma guerra interna acontecendo. A guerra interna são decorrentes do conflito dessas duas naturezas. A natureza pecaminosa do velho homem e a nova natureza dos discípulos de Jesus, do novo homem. Sabe como é que você vence essa natureza pecaminosa? Deixando ser dominado pelo Espírito de Deus. Através da intimidade. Certo? Com uma estratégia que faça você vencer essa tentação. Quais são as formas de atuação de Satanás nesse mundo? Além da possessão demoníaca, ele vai agir através da opressão. Ele vai tentar colocar medo no teu coração. Ele vai tentar agir através da obsessão. Ele vai tentar colocar algo no teu coração que você queira muito. Sabe aquela imoralidade sexual, aquela droga, aquele álcool, algo que você deseja muito, ele vai tentar trabalhar em cima disso. E outra forma é a tentação, onde ele vai usar a sua história, as suas fraquezas para tentar colocar diante de você algo que vai trazer um prazer momentâneo. Sabe aquela história da pescaria? Quem já pescou em pesca e pague aqui? Algumas pessoas aqui. Sabe, você coloca aquela massinha cheirosa no anzol e você joga lá. O que acontece com o peixe? Ele olha e fala assim, uau! Né? A massinha para o peixe é como se fosse a picanha para mim. Né? Uau! E aí ele vai lá e abocanha. E aí, o que tem atrás da massinha? O anzol. E aquele anzol vai gerar o quê? Vai gerar morte. Mas sabe, quem pescou em pesca e pague, quando você pega um peixe, às vezes vem o peixe que você já olha, ele já estava com a boca rasgada. Porque o que aconteceu? Ele já tinha abocanhado, só que a hora que o pescador puxou, não conseguiu puxar o peixe, mas rasgou a boca dele. É assim o pecado. O pecado ele é perdoado, mas ele deixa marcas. Sabe, só que a hora que apareceu de novo, o peixe foi lá e abocanhou, e aquilo ali gerou a morte dele. Tem pessoas que são recorrentes em viver no pecado, já caíram, já tiveram consequências e continuam com as mesmas atitudes. Porque existe uma luta interna. E às vezes eu começo a relativizar, mas todo mundo faz, isso não deve ser tão ruim, isso não sei o quê. E aí começa a viver uma escravidão que não foi sonhada por Deus. Deus sonhou a liberdade. Então como é que você tem vivido isso? Tiago 4:1 diz lá, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não a têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e para fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Como é que você tem investido para crescer nessa intimidade com o Espírito Santo? Como é que você tem investido nessa intimidade? Viver intimidade com o Espírito Santo requer investimento.
qualquer intimidade requer investimento. No seu casamento, se você não investir em aperfeiçoar o relacionamento, você vai perder a intimidade. Eu posso estar dentro da mesma casa e não viver em intimidade com a minha esposa. Requer investimento. Essa semana, 2 vezes já deitei no colinho da minha esposa, já fez cafuné comigo, cada vez mais íntimos. Por quê? Porque isso é natural. Agora, porque eu estou íntimo dela, eu já consigo olhar para um sentimento dela, ela olha para o meu, ela já sabe quando eu estou bem, quando eu não estou, porque existe intimidade. E se eu quero viver algo que me ajude a fortalecer as virtudes do fruto do Espírito e anular as obras da carne, eu preciso de intimidade com aquele que me capacita a fazer isso, que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Então, Deus não quer que você continue desperdiçando sua vida com práticas inúteis. E quando você decide viver as obras da carne, você está desperdiçando vida. Vida de liberdade. Alguém que fica preso numa cela, ali no presídio em Piraquara, ficou 2 anos, 3 anos, ele desperdiçou vida. Cada um deles tem um potencial enorme, enorme. E eles estão ali presos. Eles não estão desenvolvendo aquele potencial. Eles estão sobrevivendo, presos. Perda, desperdiçando vida. Agora tem muita gente que está liberto, não está dentro de uma cadeia, mas está preso emocionalmente, preso espiritualmente, que não consegue viver a liberdade que Cristo conquistou na cruz, pelas nossas vidas, que Cristo morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter acesso a essa liberdade. Queridos, nós precisamos sim lutar essas lutas internas. E como é que nós lutamos? Lá em Efésios ele vai falar sobre a armadura de Deus. Quando nós pensamos na armadura de Deus, vistam-se da armadura de Deus, para poder ficar firmes da cilada do diabo. Aí sim, quando nós entendemos que essa armadura nos ajuda a nos proteger da queda, nós buscamos intimidade com o Espírito Santo, nós buscamos intimidade com a palavra de Deus. Queridos, essa guerra se luta aqui, ó, com essa arma. Existe uma guerra interna dentro de você. É aqui, é aqui. É através da oração, é através da palavra que você vai conseguir vencer essa guerra. É através da palavra. Sabe quando você vai atender algumas pessoas que falam assim, Caíro, mas a carne é fraca. Eu falo, a carne é fraca nada, se ela venceu, ela foi forte. Ela foi mais forte que o espírito. Porque a carne... Sim, se ela for mais forte, se ela é fraca, é o Espírito que vai vencer. E ao invés de agir pelas obras da carne, você vai viver o fruto do Espírito. Sabe, para vencer essa luta, nós precisamos ser intencionais. Nessa busca de intimidade com o Espírito Santo. A ponto de encharcar nossa mente da presença de Deus. Romanos 12:2 diz lá, não se amoldam no padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, quando você pensa em vencer essa batalha interna, você precisa buscar intimidade. Lembra Davi? Davi estava lá, todo cheio de si, autossuficiente, eu sou o rei, eu sou o comandante aqui desse negócio. Manda o pessoal para a guerra e fica lá. De repente sai na janela, vê Betseba tomando banho, e fala assim, opa, vamos lá. Sabe? E aí começa a alimentar, começa a relativizar, e quando ele vê, ele adulterou, e o adultério, um abismo chama outro abismo, do adultério vem o assassinato do assassinato, e aí gera uma destruição na família, é o filho violentando a própria irmã, e aí o outro matando o próprio irmão, e a família foi um caos. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, sim, mas aqui ilustra claramente que ninguém está imune de ser envolvido pelo pecado, de ser envolvido por Satanás, de cair nas armadilhas das obras da carne. Nós precisamos vencer essa batalha, firmado no Espírito Santo de Deus. Quanto mais próximo do Espírito eu estou, mais próximo eu estou de viver a santidade. Eu preciso buscar a santidade. E para isso, muitas vezes, você precisa ter alguns gatilhos. Porque Satanás vai tentar agir na tua fraqueza. Eu já tornei público meu problema que eu tive com a imoralidade sexual no início da minha juventude. Mas até hoje, embora há décadas que eu não caio mais nessa área de pornografia, esses negócios nojeira, o que eu faço? Eu tenho alguns gatilhos. Eu tenho a minha aliança, e a minha aliança me lembra do meu compromisso com Deus. Eu tenho um texto gravado na minha mente, foi acho que o texto que eu mais falei na minha vida, 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado,
peça a Ele e Ele mesmo providenciará o escape para que possa suportar. Sabe, eu não dou mole. Então, fui fazer endoscopia, eu saio meio grogue, a primeira coisa que eu peço, Angélica, cadê minha aliança? Coloca aqui a aliança. Poxa, mas faz muito tempo, eu poderia falar assim, eu já passou essa fase. Nossa, já faz décadas já que eu não caio nisso, estou tranquilo. A autossuficiência é o início da queda. Essa guerra interna continua, por mais que ela esteja apagadinha aí dentro de você. Ela continua. E você precisa investir intencionalmente. Essa luta interna é deixar ser guiado pelo Espírito Santo e não pelos sentimentos. Sabe, teus sentimentos, as tuas emoções vão tentar te sabotar. Mas esses sentimentos passam, tanto os bons como os ruins, eles vão passar. Então você precisa se manter firme no Senhor. Quando somos orientados a permanecer firme no Espírito, a guerra interna é vencida pela santidade e não pela imoralidade. E é muito interessante porque as grandes quedas ocorrem com os pequenos desvios no propósito. Para você vencer essa guerra interna, você precisa saber e tentar identificar. E muitas vezes Deus vai falar contigo diretamente. Muitas vezes Deus vai levantar um discipulador para falar contigo, o teu pastor, alguém que vai te ajudar nesse processo. Porque nós somos falhos, nós somos humanos e nós podemos, sem perceber, começar a ir por caminhos errados. Caminhos que vai gerar destruição. E de repente você precisa ir lá e dar uma realinhada. Dar uma ajustada. E você só precisa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Que Ele pode falar diretamente ao teu coração. Ele pode falar através da palavra. Através do tempo de oração. Ele pode levantar um líder. Pode levantar um discipulador que vai ministrar o teu coração. De repente a tua esposa, teu esposo, teu filho, só esteja sensível a ouvir a voz de Deus. Então, para vencer essa guerra interna, coloque luz e dê nome a esses sentimentos. Coloque luz e dê nome. Tire do inconsciente e traga para a consciência, para que você intencionalmente peça que o Espírito Santo te capacite a viver essa verdadeira liberdade, vencendo o desejo da carne, sendo dominado pelo Espírito. Então, como é que você vai vencer essa luta interna? Velha natureza, nova natureza. Em frente. Não fique jogando debaixo do tapete. Pare de procrastinar. Se você precisar de ajuda, busque ajuda. Mas não caminhe mais escravo, porque Deus te chamou para a liberdade. E para fechar, queridos, nós vamos ver que para viver a verdadeira liberdade, nós devemos ser deixados, guiados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, depois que ele faz a relação ali das obras da carne, ele faz a relação do fruto do Espírito, das virtudes do fruto do Espírito. Ele finaliza ali: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Todos os dias nós tomamos decisões. Vocês tomaram uma decisão de estar aqui nessa manhã. Vocês podem tomar uma decisão lá no trabalho, você pode tomar uma decisão, várias decisões. Tem decisões que são para a vida toda. Tem decisões que são momentâneas. Eu tomei uma decisão de casar com a minha amada e é para a vida toda. Não existe outra opção. Certo? E eu não me arrependo nem um minuto, nem um segundo da decisão que eu tomei. Porque ela foi firmada, não por um desejo carnal, mas pela obra do Espírito. Eu orei 1 ano pela minha esposa. E a hora que Deus mandou, ela veio carimbadinha, reservada. Não tem mais dono. E eu estava com carimbo aqui reservado, não tem mais dona. Agora nós dois somos uma só carne. E nós vivemos, e a partir de nós formou-se uma família. Sabe, as nossas decisões, nós podemos tomar decisões firmados na nossa natureza humana, e nós somos falhos e nós vamos errar. Ou nós podemos tomar decisões guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar submissos à liderança do Espírito Santo. Sabe que tem muitas pessoas que têm uma insubmissão. O Espírito Santo está dizendo: faça assim, vai por esse caminho, vai por esse caminho. Não vou não. Não vou não, porque tem alguns caminhos que estão muito claros. Eu posso olhar e falar assim: olha, puxa, o Espírito Santo está me dizendo para mim ser fiel à minha esposa. Esse princípio é muito claro, isso vai gerar honra, vai gerar bênção sobre a minha vida, é muito claro. Mas tem algumas coisas que o Espírito Santo vai direcionar, que está contrário ao meu entendimento humano. E aí eu preciso caminhar pela fé.
E eu preciso falar assim, beleza, eu vou obedecer, porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para completar a obra que Ele está fazendo na minha vida. Então o propósito do envio do Espírito Santo, quando Jesus envia e Ele anuncia o envio do Espírito Santo, Ele diz que Ele viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas Ele viria aqui para nos guiar, porque habitando em nós, Ele ia dar a direção que nós devemos caminhar. Você é guiado pelo Espírito Santo, ou você é guiado pelos movimentos da sociedade ou pela obra da carne, por aquilo que você deseja? Como que você deixa ser guiado? Ser guiado pelo Espírito Santo é deixar, sim, que o Espírito Santo te dirija para um caminho certo. Eu lembro, se não me engano foi 2013, nós fizemos uma viagem para Israel. Tem alguém aqui que estava na viagem de Israel? De 2013? Não, de manhã estava a Marlene aqui. Mas ocorreu um negócio muito interessante. Nós passamos antes de Israel no Egito. E nós fomos conhecer pirâmides e tal, e fomos conhecer ali o centro. E chegamos lá, imagina um país onde você não fala a língua deles, você é dependente totalmente de um guia. E ali, poucas pessoas ali daquela nação falam inglês. E nós estávamos indo para um museu. E de repente estava chegando e começou um movimento estranho. Aquele guia falou, volta, vamos. E correndo. E voltamos correndo. Entramos dentro do ônibus. E ele vai por aqui, sai por aqui. Estava tudo meio fechado. E fomos para o hotel. E ninguém entendeu muito o que estava acontecendo. Queridos, e naquela noite só viu barulho, parece foguete, mas era tiro. Nós ficamos sabendo que naquela praça iniciou ali uma briga generalizada, uma revolução, sei lá o que foi ali, morreu muita gente ali, e se nós não tivéssemos o guia, ou obedecido o guia, nós estávamos enrolados. Sabe, e assim muitas coisas, porque nós não conhecíamos aquela cultura, nós não sabíamos o contexto e o que estava acontecendo. Agora, muitos de nós têm o Espírito Santo que quer nos guiar, e aí eu falo assim, não, Espírito Santo, pode deixar que eu dou conta. Imagina se nós tivéssemos dito para esse guia, não, pode deixar, não vou, eu quero visitar o museu, eu não vou voltar para o ônibus. Possivelmente eu não estava aqui pregando. Sabe, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos guiar, para nos levar para um caminho que agrada o coração de Deus, um caminho de bênção, um caminho de santidade, um caminho que gera transformação não somente em mim, mas nas pessoas que estão ao meu redor. E eu preciso caminhar nessa dependência. Quando nós olhamos ali as obras da carne, elas temos ali 4 grupos distintos. O primeiro grupo que envolve o corpo, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem. Temos o segundo grupo que envolve a vida espiritual, idolatria e feitiçaria. Um terceiro grupo, relacionamentos, quando fala em ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. E um quarto grupo, ele vai citar ali embriaguez, orgias e coisas semelhantes. É só destruição, gente. A obra da carne é só destruição, e é tudo aquilo que vai levar você para a derrocada, para o abismo, para o precipício. Só destruição. Mas sabe, Tiago 4,8 diz lá, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quem tem a mente dividida se perde. Por isso que o apóstolo Paulo, ele descreve as obras da carne, e ele vai fazer o contraponto, mas, tem tudo isso que o mundo vive, mas o fruto do Espírito é o amor, o fruto do Espírito é a alegria, o fruto do Espírito é a paz, é a paciência, é a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vivo debaixo da lei da liberdade e não do legalismo. Você tem refletido as virtudes do fruto do Espírito? Ou você tem se deixado ser guiado pelas obras da carne? Ser guiado é andar em obediência plena, na direção do Espírito Santo. Romanos 8,13 diz lá, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, como é que você tem sido deixado ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Sabe, Deus nos deixou a palavra de Deus,
que é o nosso guia, o nosso manual. Deus nos criou com uma consciência e com algo chamado livre-arbítrio. Eu posso decidir conhecer, eu tenho a consciência para conhecer e posso decidir obedecer. E Deus também nos deixou o Espírito Santo que nos capacita. Nos capacita. João 8:24 diz lá que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então eu preciso viver submisso à liderança do Espírito Santo de Deus. Você tem vivido submisso a essa liderança? Você tem vivido submisso à orientação do Espírito Santo na sua vida? Eu quero finalizar esse tempo com um testemunho pessoal que eu vivi em uma fase do meu ministério, onde eu comecei a questionar por que do meu chamado. Eu com uma visão completamente equivocada, cheguei no final do ano, eu vi aquela retrospectiva do final do ano, e eu olhava ali, parecia que nada tinha a minha mão ali. Eu era um supervisor, um líder, um coordenador de pequenos grupos, alguma coisa assim. Sabe, eu tenho uma prática quando, em alguns momentos, eu me isolo para estar na presença do Pai. Até falo para a Angélica, eu vou ter um tempo com meu papai. E eu fui lá no Jardim de Jesus, onde eu vou regularmente, onde naquela época eu já ia regularmente, que eu chamo no meu período de isolamento, e eu chego lá e falo: Deus, por quê? Por que o Senhor me chamou? Por que não me deixou só no direito, onde eu poderia de repente fazer o escritório avançar mais, fazer ele maior, de repente arrecadar mais e poder abençoar mais o reino, ofertando, abençoando missionários? E eu ali naquele Jardim de Jesus com a palavra de Deus, e de repente Deus toca o meu coração. Primeiro Ele começa a trazer à memória as pessoas que tinham sido transformadas através da minha intervenção, através de Deus usando a minha vida para aconselhar, para abençoar. E muitas pessoas Deus tinha colocado no meu coração. Mas aí Deus me leva lá para Gênesis 15. Gênesis 15 é onde Deus pede para que Abraão saia da tenda. Abraão estava questionando a promessa de Deus na vida dele, e Deus fala assim: você está enxergando lona para todo lado, saia para fora e olhe para o céu. Abraão, quando teve o chamado dele lá no capítulo 12, Deus fala para que ele vá deixando a parentela para trás, e ele leva um sobrinho. E até que ele se separa desse sobrinho, a vida dele fica travada. Tanto que ele mente, ele envolve a esposa ali numa mentira, no Egito, e tem aquela desavença com o sobrinho dele, até que o sobrinho vai para um lado, ele vai para o outro. A partir desse momento é restabelecida a promessa de Deus ali. Deus vem e fala: saia da tenda, eu quero te mostrar o que eu tenho preparado para você. E naquele momento eu fui tomado pela presença do Espírito Santo de Deus, que eu comecei a chorar compulsivamente, e eu estava entendendo que Deus estava falando para mim: pare de olhar com os olhos humanos, entenda que eu estou agindo, somente me obedeça, somente vá em direção ao que eu estou te direcionando. Queridos, eu estou no meio da promessa, eu não sei aonde Deus vai me levar, eu não sei o que Deus vai fazer com a minha família, eu não sei o que Deus vai fazer com o meu ministério, mas eu estou a todo momento buscando: Deus, alinha a minha caminhada, Deus me guia, porque se eu for pela minha mente, pelo meu coração, eu vou desviar. De repente você está aqui nesta manhã, e você precisa realinhar o teu coração com o Espírito Santo de Deus. Você está tentando colocar as coisas, fazer as coisas do teu jeito. Eu quero te dizer que o teu jeito está errado. Alinhe o teu jeito com o jeito de Deus, com o caminho de Deus, com a direção do Espírito Santo de Deus. Você vai ver o que é viver uma vida liberta, com liberdade. Não deixe ser guiado pelas circunstâncias, elas podem te levar para o precipício, mas deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que vai levar a essa intimidade, a esse direcionamento. Como é que você tem caminhado? Guiado pelo Espírito, ou guiado pelos desejos da carne, que são enganosos, pelo desejo dos seus sentimentos, do seu coração? Você pode fechar seus olhos? Eu não sei como é que está a tua caminhada com o Senhor. Você que está aqui nesta manhã, você que está aqui de repente na internet, eu não sei o que Deus falou ao teu coração, mas a igreja está aqui de olhos fechados. Eu quero trazer aqui primeiro um desafio para você. Você que tem tentado caminhar do seu jeito, e porque você não sabe o que é caminhar com o Espírito Santo de Deus. Sabe por que você não sabe? Porque você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você nunca reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz pelas nossas vidas.
Se você está aqui nessa manhã e você nunca tomou uma decisão genuína de entrega, você faça isso agora. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Recebe, Deus, a minha vida. Espírito Santo de Deus, eu quero ser sim orientado e guiado pelo Senhor. Eu entrego minha vida ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto a igreja está de cabeças baixas orando, você fez essa oração? Levante sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Mais alguém aqui na minha direita? Alguém mais lá no fundo? Graças a Deus, louvado seja. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. De repente você está aqui nessa manhã. Se você está aqui na internet também, coloque aqui. Coloque aqui no chat. Você vai ter um WhatsApp aí, você pode compartilhar essa decisão também. Agora eu quero falar com você que de repente tem caminhado com o Senhor, mas você está afastado, você está longe, e você precisa se reconciliar. Falar assim: eu quero voltar hoje. Eu quero voltar hoje a ter essa intimidade que gera liberdade em mim. Você que precisa voltar à casa do Pai. De repente você já é até batizado, você já estava na igreja e hoje você caiu aqui, e você está aqui, e não caiu aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para você experimentar esse recomeço com o Senhor. Deus está falando contigo. Levante a sua mão se você está se reconciliando hoje com o Senhor. Uma reconciliação, dizendo: eu quero voltar à intimidade. Graças a Deus, eu quero reconciliar. Eu quero reconciliar. Você está falando, Deus está falando no teu coração? Levante sua mão onde você está. Levante sua mão. Se você está aqui na internet, está se reconciliando, coloque aí também. Vamos ficar de pé. Queridos, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. E de repente você pode ficar de pé, mas só que feche seus olhos aí. De repente você precisa hoje, não sei como Deus falou no teu coração, mas você vai precisar se posicionar, decidir atender o chamado para a liberdade, decidir vencer essa guerra interna no poder de Deus e deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque temos o Espírito Santo do Senhor que nos guia, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e que vive conosco para nos orientar e nos guiar em toda a verdade. Louvamos ao Senhor por essas decisões que foram tomadas nessa manhã, pelas pessoas que hoje entregaram a vida ao Senhor. Confirma no coração deles, tanto aqui presencialmente como na internet. Abençoe cada coração, que esse passo gere um novo tempo, que essa decisão gere um novo momento na vida de cada um deles. Somos gratos ao Senhor pela sua fidelidade, somos gratos ao Senhor pelo seu amor. Abençoe, Deus, irmãos e irmãs que hoje estão tomando uma decisão de abandonar áreas de pecado, de abandonar maus hábitos, de abandonar vícios, de ser totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus, para viver santidade, para viver as virtudes do fruto do Espírito. Abençoa, Deus, traz novidade de vida, traz um recomeço para a honra e glória do Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa manhã, e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.